pastor Zé Miguel, que era o meu pastor presidente do setor, ele tinha um costume que eu achava muito interessante. Quando um visitante estava na igreja, ele dizia: eu não sente quando alguém não ia até você e dá um abraço. E eu achava essa comunhão muito interessante. E ninguém sentava, um visitante não podia sentar enquanto um irmão não se levantasse e fosse lá dar um abraço, porque simboliza o calor humano, isso é muito bom. E a comunhão da igreja, dos irmãos, como é bom, irmãos, a gente chegar. Eu, particularmente, sou um camarada que gosta muito de ir na casa dos outros. E também gosto muito de receber na minha casa. Agora não tem mais, mas antigamente, os irmãos das mais antigas, eu já vi isso aí, viu, irmãos? Chegava na casa, aquela época escovava o chão com aquele escovão. Isso é das coisas mais antigas. E tinha um costume de o pessoal chegar em casa assim, tirar a sandália e não podia entrar de sandália. Tinha uma gente que tinha um ciúme de que alguém pisasse na casa de sandália após dar aquele escovão lá na casa. E eu sempre digo, se eu chegar na casa de alguém e alguém ficar querer que eu tire o meu sapato para entrar, não é por causa de chulé, também não é por causa da minha furada, mas eu acho que aí já não está me recebendo bem. E eu gosto muito de estar num lugar onde que eu sou bem recebido. E eu senti isso aqui na igreja hoje. E eu fico feliz. Esse camarada disse que eu pego no pé dele, viu, irmãos? Mas é o seguinte, eu tenho uma filha de 17 anos, tenho outra de 14. E eu fico pensando, se o camarada chegar lá em casa e querer namorar minhas filhas e ficar enrolando ela para casar, eu já fico meio pensando, viu? Eu casei com 17 anos e foi o melhor negócio que eu fiz na minha vida. Eu tenho uma filha já de 17 anos, já vai fazer 18 esse ano. Também já estou falando para ela desocupar a fila, porque eu preciso namorar, porque eu não tive tempo de namorar com a minha esposa. Viu, irmãos? E eu estava falando para ele está na hora aí já de começar a se ajeitar para casar, porque se demorar demais, falei lá em casa, não namora, no máximo estourado, com muita tolerância, 2 anos. Eu namorei 2 meses e casei e não me arrependi, viu, irmãos? Estou feliz. Queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração na noite de hoje, é interessante, irmãos, que essa semana eu estava orando a Deus e pedindo a Deus, fui pregar na Estiva na quinta, fui pregar em uma igreja de um outro ministério na sexta, uma inauguração, e orando em meio a essas ministrações para que Deus me desse uma palavra, estava muito latente no meu coração falar um pouco sobre crise. Nós estamos vivendo uma época que essa palavra tem sido não só muito falada, como tem trazido um espanto, tem se assustado muito o povo, seja crente ou não. E, infelizmente, os crentes estão sendo atingidos, porque a crise, principalmente financeira, no mundo, e aí eu não falo do Brasil somente, porque a crise, na verdade, financeira já vem abalando a estrutura mundial já há algum tempo. Haja vista que nós estamos pagando aquilo que a Europa já está pagando há um tempo, e dentre outras coisas, a situação política do país, enfim. E eu estava pensando, até estava lendo e relendo, quando Eliseu é visitado por uma mulher que tinha perdido o seu marido e agora uma dívida que ela tinha contraído, ou melhor, que o seu marido havia contraído, e os credores, como era de costume na época, chegou e era de costume que, se não pudesse pagar a dívida, os filhos poderia ser a forma de pagamento. E eu fiquei pensando na história daquela viúva, porque, irmãos, é difícil. Imagina, você tem luto pela perda do marido, e de repente vem um credor e diz: olha, eu vou levar seus filhos. E uma coisa que me chama a atenção, que Flávio José, ele fala que o marido dessa mulher chamava-se Obadias. Obadias era aquele camarada que na época de Elias havia escondido alguns profetas e alimentado. E eu achei interessante isso, porque a mulher entendeu que a dívida não era simplesmente uma dívida de
e isso faz parte, porque às vezes a gente entra na crise, fruto de irresponsabilidades ou de má administração financeira, e a gente entende que não tem crise somente no sistema financeiro, porque existe muitas crises. Já pastoreei a igreja em São Paulo 3 anos, e fiz alguns cultos de casais, e já teve algumas pessoas que veio nos procurar. Existe muita crise no casamento, e essa é a pior de todas. E algumas pessoas olham para os jovens, olham para as crianças e falam assim: rapaz, coisa boa é ser jovem, não tem preocupação com nada. A pessoa olha para uma criança, quantas vezes a pessoa olhou para um bebê e disse assim: aí ó, é vida boa, não tem preocupação com nada. Irmãos, sabe o que é você ter vontade de comer e a sua única arma é chorar? E eu fico pensando, tem crise para todo mundo, viu, irmãos? Mas quando estava ouvindo aqui o culto, a liturgia do culto, os louvores, os irmãos falando, e Deus colocou no meu coração aqui uma outra palavra, e eu quero compartilhar com os irmãos, que é exatamente essa palavra, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, e versículo 50, que os irmãos conhecem. Conta a história de Jairo, de sua filha, um camarada que era um príncipe de uma sinagoga, ou era um chefe, um camarada bastante querido e de bastante prestígio. E de repente ele tem uma filha com 12 anos e essa menina agora adoece. E ele vai até Jesus e diz: olha, Senhor, eu preciso que o Senhor vá até a minha casa, porque a minha filha está à beira da morte. E é interessante que quando Jesus sai para ir até a casa de Jairo, no meio do caminho, ele encontra com uma mulher que já tinha 12 anos. Ou seja, quando a filha de Jairo nasceu, essa menina, ela começou o seu ciclo menstrual e não mais cessou. Ou seja, ela tinha um fluxo de sangue que não parava. Enquanto a filha de Jairo viveu 12 anos bem, e nesse momento ela estava enferma, essa menina, ela estava já há 12 anos. Enquanto o bebê crescia, enquanto o bebê amamentava, enquanto aquela menina começou a se formar, a Bíblia diz que essa menina, essa mulher do fluxo de sangue, ela já estava passando todos os perrengues da vida. E a Bíblia diz, irmãos, que ela já tinha procurado todos os recursos de medicina, já tinha gastado o que tinha de gastar. E ela ouve falar de Jesus. A história, a Bíblia diz no livro dos Levíticos, que a mulher, quando ela entrasse num período menstrual, ela tinha de ser separada, porque ninguém podia tocar nessa mulher, porque era considerada imundo. Alguns historiadores falam que existia em algumas cidades um lugar chamado Arraial das Imundas, ou seja, um lugar onde a mulher, quando entrava por esse ciclo, era levada para lá. Talvez isso não existia no lugar dessa menina, da mulher que a Bíblia fala, que chama ela de mulher do fluxo de sangue. Mas de certo que quando ela começou o problema, ela foi afastada da sociedade. Ela não podia conviver, ir para as festividades tradicionais, ela não podia estar no meio do povo. E talvez ela não tinha sido levada fora da cidade para esse lugar chamado Arraial das Imundas, mas ela talvez ficava trancafiada no seu quarto. Quando chegava uma visita, ela tinha de ficar lá escondida, porque ela não podia. E uma vez eu estava pregando sobre isso, não é isso que eu vou pregar, mas eu quero só lembrar os irmãos. Essa menina, ela tinha tudo para ser uma menina frustrada e ser uma menina psicologicamente abalada. Se ela vivesse nos dias de hoje, onde as doenças psicossomáticas estão aí à flor da pele, por causa do estresse, muito na maioria das vezes, aí as depressões, as síndromes, né, tem se aflorado no meio do povo, então, com certeza, essa menina, ela tinha tudo para ter depressão. E, em um certo momento, ali, com 9 anos de doença, que com certeza com esses 9 anos ela já tinha gastado tudo, já tinha procurado todos os recursos, e talvez a esperança estava se desvaindo, ela começa a ouvir alguém dizer, talvez dentro da sua casa ou lá no arraial, dizendo: olha,
Está aparecendo um homem aí que o povo está comentando muito dele. Aí alguém virando, rapaz, sabe aquele homem que nós comentamos o mês passado? Ele andou curando paralíticos aí. Aí passa-se o tempo e de repente alguém diz, olha, aquele homem anda dando vista aos cegos. Aí alguém diz, olha, sabe aquele homem, o nome dele, nós descobrimos o nome dele é Jesus. Alguns dizem que ele é o Messias, o Filho de Deus. E alguém vai dizendo para ela e alimentando com aquilo que Jesus aí ia falando, ia fazendo. E um certo dia, alguém diz, olha, aquele que nós estávamos falando, que nós tínhamos falado para vocês, está vindo aí, ele vai passar aqui perto ou da sua casa, ou daquele lugar onde ela estava recolhida. E alguém diz para ela, olha, aquele homem que nós estávamos falando, falamos tanto, vai passar aqui perto, porque vai lá para a casa de Jairo. E aqui onde você está é caminho. Aquele homem vai passar perto. E ela entende que a esperança dela estava ali. Ela deposita a esperança em Jesus. A filha de Jairo, irmãos, estava praticamente à beira da morte. Jesus para dar atenção a uma outra mulher que surge na história. O que eu começo aprendendo aqui? Jesus conhece a prioridade de cada um, irmãos. Jesus conhece a tua necessidade. E se Ele ainda não tomou providência, é porque Ele sabe que você aguenta mais um pouco. Se Ele ainda não resolveu a tua causa, é porque Ele sabe que nós precisamos ainda aprender mais alguma coisa. E quando Jesus cura a mulher, e enfim, aí chega aí no capítulo de número 48, versículo 49, diz, estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente e será salvo. É interessante que o mercador ou o mensageiro, aliás, o mensageiro, ele chega, encontra com a caravana onde estava Jairo, Jesus, os discípulos, e diz, olha, não adianta mais, o senhor pode voltar, Jesus, porque a menina já morreu. Vai fazer outro milagre lá na frente, porque esse já não dá mais. Eu vou dizer um negócio para os irmãos que eu tenho aprendido muito com Deus. Jesus, Ele não está interessado de que tamanho está a tua dificuldade. Um dos atributos de Deus é a sua onipotência. Aleluia! E na onipotência de Deus, Ele não escolhe, Ele não está nem aí para o tamanho que está a tua dificuldade. O quão grande é a tua barreira. Hoje à tarde, irmãos, e hoje de manhã, na verdade, eu acordei e fui lá para o galpão onde trabalho e comecei a ver algumas coisas e pesquisar e no meio ao trabalho, e eu gosto muito de botar uma mensagem lá no computador, um louvor, e eu queria falar um pouco sobre crise, e eu vi lá, os irmãos conhecem o pastor Cláudio Duarte falando, tinha uma mensagem lá relacionada a alguma coisa, e eu comecei a ouvir, e ele contou algo interessantíssimo. Ele disse que uns certos dias atrás um camarada economista chegou para ele e disse, rapaz, a crise está chegando aí e está feia. Aí ele falou, é mesmo, rapaz? Ele falou assim, eu tenho certeza. Ele falou, mas moço, quem te falou isso? Não, eu sou estudado, eu conheço. E aí eu disse que o camarada perguntou para ele, e aí, o que você vai fazer? Ele falou assim, eu não vou entrar na crise. É uma coisa cômica, mas real. A Bíblia diz o seguinte, que vereis outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. O salmista Davi, no Salmo de número 20, eu gosto sempre de repetir isso, versículo 9, 8 e 9, diz assim, que uns se encurvam e caem,
E o Davi diz, olha, mas nós nos colocamos de pé. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Davi diz, olha, a crise vem para todo mundo. Mas quem tem a sua esperança em Deus, vive diferente das expectativas do mundo. As nossas expectativas, queridos, embora nós vivemos secularmente dizendo com as atividades, com as sujeições seculares, eu não tenho que ter a minha esperança se o dólar vai cair ou vai aumentar. Eu não tenho que depositar a minha esperança se o meu negócio vai fechar ou vai crescer por causa das expectativas financeiras da Bolsa de Valor. A minha esperança, a minha confiança tem que estar depositada naquele que diz que é antes, que é hoje e que será amanhã na minha vida. Porque às vezes nós olhamos para a situação e dizemos, nós estamos ferrados. Acabou. Quando nós nos deparamos, trabalhei no cemitério em São Paulo 9 anos. E eu praticamente sepultava ou tratava de documentação e acompanhava até o corpo chegar em velório. E tratava com a família após o velório. Quase 2 óbitos por dia. E eu já vi inúmeras situações. E a gente entende que eu às vezes ficava de plantão no cemitério, e ali era um lugar muito bonito, é um lugar muito bonito, um cemitério parque. E às vezes eu ficava pensando, um lugar tão bonito, mas com um clima mórbido, um negócio sombrio, a morte. Você sente a morte passando por ali, o espírito de morte. E a Bíblia diz que os mortos não podem louvar a Deus. E às vezes nós chegamos num ambiente de perca, de óbito, de velório, e dizemos, Senhor, acabou, está tudo acabado aqui. Um certo dia, eu nunca esqueço, após eu chamar um pai que havia pedido a sua esposa no parto do seu filho, eu chamei ele e falei, olha, o senhor quer parcelar em quantas vezes? Ele falou, rapaz, eu vou pagar à vista, não porque eu tenho dinheiro sobrando, mas porque eu só tenho certeza que eu vou sepultar minha esposa daqui a pouco e vou para casa e eu estou com uma criança lá, recém-nascida, e tem um outro de 3 anos. E eu não sei o que fazer. Eu não sei o que será da minha vida. E às vezes acontece isso na nossa vida, dizendo, Senhor, olha, está tudo acabado. Às vezes nós não estamos literalmente em um velório, mas colocamos como se a nossa situação fosse uma situação final, nós delimitamos final para a nossa história. E aonde o inimigo pensa que está tudo perdido, é aonde Deus quer fazer uma nova história. Aleluia! Aleluia! Chegou essa situação na vida de Jairo. O mensageiro diz, olha, não vai mais, porque não precisa ir, a menina já está morta. Jesus disse assim, olha, eu só preciso de uma coisa, só preciso que vocês creiam. Crer somente, e a sua filha será salva. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu gostaria de falar um pouco aqui do que nos faz perder a fé. O escritor aos Hebreus diz que a fé é o fim e o fundamento das coisas que se espera e a certeza daquilo que não se vê. É interessante, irmãos, esse negócio de fé, porque fé é isso. É você pegar o vento e segurar. É você conseguir segurar o invisível. É você conseguir entender que ainda no meio da dificuldade, Deus, Ele pode sobressair na sua vida. Isso é fé. E algumas coisas nos faz realmente perder a fé. A primeira coisa, eu já venho falando dela, que nos faz perder a fé. Gênesis no capítulo 12, versículo 10. No capítulo 12 todo, na verdade, a Bíblia diz que estava Abraão. E eu quero só abrir um parênteses aqui para dizer para os irmãos que tem muito, não estou dizendo que é a igreja, o caso da igreja aqui, mas só para esclarecer.
Tem muita gente que diz: Abraão era um coitado, estava lá na sua terra, era um Zé Ninguém, Deus chamou ele para exaltar. Não, muito pelo contrário. Abraão era um camarada, ó, rico, bem estabelecido. É isso que fez Abraão ser chamado pai da fé. Porque ele poderia ter ficado no seu comodismo ali, na sua terra, no meio de sua parentela, tinha os seus bens, tinha os seus camelos, tinha os seus gados, tinha os seus escravos, os seus servos. Estava estabelecido. E Deus falou: Abraão, fala o seguinte: sai aqui na meio da tua terra, no meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão foi por obediência, irmãos. E quando Abraão chega no meio do caminho, a certa altura, a terra onde ele estava, houve uma grande seca. E Abraão, ele fica preocupado. E eu aqui não critico Abraão, porque é difícil às vezes. E quando onde Abraão estava seco, ele entendeu, ele sabia que lá no Egito as pastagens estavam melhor. Mas uma coisa me chamou a atenção aqui. Abraão, ele poderia ter pedido a Deus uma outra solução, uma outra resposta, ele poderia ter permanecido. Porque se Deus falou para ele que ia levar para ele uma terra que ia fazer da sua descendência, como as estrelas do céu, a areia, enfim, ia fazer uma multiplicação muito grande da sua descendência, como assim o fez. Mas uma coisa nos faz às vezes perder a fé, é aquilo que eu já estava falando, a crise. A crise da seca faz Abraão, em um certo momento, perder a fé. Ele sai de onde ele estava e vai até o Egito para dar passagem para os seus animais. E lá acontecem algumas coisas que, se ele não tivesse ido, como aquela situação que ele falou sobre Sara, que não falou que Sara na verdade era sua irmã, não era sua esposa, e houve aquela confusão toda, e Deus livra Abraão disso tudo. Mas não é sobre isso que eu quero dizer. Eu quero falar aqui um pouco sobre a crise. E querido, talvez você está vivendo esse momento, talvez a sua fé, e eu já vivi isso. Eu, desde que vim para São Paulo, nunca tive vontade de abrir negócio, nunca pensei de abrir um negócio na minha vida. O único negócio que eu abri na minha vida, que eu toquei aqui em Conquista, foi uns 4 anos vendendo tapioca. E é por isso que até hoje, para mim entrar na bicicleta, não é por isso, não é por nada, não, irmão, mas eu criei trauma de tanto pedalar a bicicleta dentro dessa Conquista, vendendo tapioca. E não era fácil. Acordava às 5 horas da manhã, ia fazer entrega nas lanchonetes, de tarde ia vender de porta a porta. Vendi por isso aqui tudo, irmãos. O beiju de coco saía por aqui. E hoje, sinceramente, não é porque eu estou numa situação melhorzinha, que eu consegui ter um carro, que eu não gosto de bicicleta. Não é, irmãos. É porque, sinceramente, eu fiquei meio que traumatizado. Você já chorou pela sua situação? Você já teve pena de você mesmo? Eu já. Tinha dia, irmãos, não tinha dia que eu descia essa ladeira aqui, eu vendia muito aqui na Vila Serrana, e descia essa ladeira para ir embora, e chuva, e eu ficava com pena de mim mesmo, e dizia: Senhor, quantas vezes eu ia lá para aquele viaduto no domingo chorar e pensar naquela época que eu estava afastado, e meu Deus do céu, eu não estou aguentando, as pernas não aguentavam, irmãos. Mas a crise nos faz perder a fé. E eu nunca tive vontade de ter negócio. Eu vim de São Paulo para cá para trabalhar com o cemitério. Chegou aqui, não deu certo. Eu vim, na verdade, com vontade de vir embora para a Bahia, que eu queria vir embora. Não vim com nada certo. E vim lá para cá e não vim com dinheiro. E quando eu vi, eu estava num negócio totalmente diferente, que eu nunca tinha visto na minha vida, nunca tinha pensado, nunca tinha trabalhado. E quando eu vi, eu estava com uma empresa de comunicação visual. Nunca fiz curso para nada, nunca aprendi nada. E aí, me atrapalhou um bocado, irmãos. E no ano de 2014 foi um ano terrível para mim. E eu perdi a fé por algumas vezes. A crise nos leva a isso. E com certeza tem alguém aqui que está assim. Você sabe que eu parei de ouvir jornal. Não estou mais assistindo jornal. Não estou pregando contra ou a favor de assistir jornal, não. Só estou dizendo que eu, Fernando, escolhi não assistir, mas não ouvi mais. O único que ainda ouço é o de Nildo Freitas. Vou fazer uma propaganda para ele aqui, que ele não precisa, mas porque eu gosto dele. Mas parei de ouvir notícia ruim, irmãos, que não vai me acrescentar em nada. Porque se você parar hoje na frente do jornal, dessas redes aí que
Globo News, Band News, essas Record News, esses programas aí que passam o jornal o dia todo, você fala, eu vou me suicidar, porque não vai ter jeito. E quantas pessoas têm feito isso? Quantos empresários têm se jogado aí, se matado? Quantos casamentos têm sido destruídos? Porque a esposa olha aí o esposo naquela situação e diz, nossa situação, por que é assim, irmãos? O dinheiro atrapalha o casamento. Você quer ver um casamento que Deus está no controle? É quando no momento difícil da situação financeira, a esposa ainda é o sustentáculo, ainda está ali para ajudar, porque tem muita gente por aí que na hora da dificuldade, que o marido não está mais conseguindo trazer o sustento, desmorona. E o meu sustentáculo em 2014 foi a minha esposa. Que eu cheguei um momento e disse, Senhor, para mim acabou, não tem mais jeito. Eu disse para uma pessoa um dia, falei, olha, eu ainda acredito, a minha fé está em Cristo, eu acredito na salvação e eu vou morar no céu. Mas eu digo a verdade, Deus virou as costas para mim por algum motivo. A minha esposa chegou um dia, me abraçou e eu rolando no chão, irmãos. Eu cheguei um dia de rolar no chão de desespero. Eu não sei se eu estava mais desesperado porque eu tinha arrumado a mala para ir embora para São Paulo, ou porque da situação. E a minha esposa chegou para mim e falou assim, rapaz, você não confia em Deus, Deus ainda vai trazer uma solução para a situação. Deus abriu uma porta excelente. E 2015 foi um ano de crise, mas foi um ano que a minha empresa não é a melhor do mundo, mas é a melhor de conquista na área de comunicação. Talvez você diga, mas nunca nem vi falar na sua empresa. Mas fique tranquilo, você vai ver falar. É a melhor, irmão. Sabe por que é a melhor? Porque Deus me deu. Eu nunca quis ter. Orei para Deus fechar não sei quantas vezes. Porque a crise nos leva a perder a fé. E talvez você está aqui dizendo, Senhor, talvez seja melhor a separação mesmo, porque não tem mais jeito. Talvez você está dizendo, Senhor, olha, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de país, porque a situação está feia. Talvez jovem, você entrou na faculdade e está dizendo, olha, eu pensei que era isso, mas já estou fazendo, já tem 1 mês ou 2 meses de faculdade? 1 mês, e você está dizendo, Senhor, estou em crise porque não é isso. Eu estou perto, não mude de curso agora, permaneça, porque esse negócio de largar as coisas no meio do caminho, isso cria um ciclo vicioso, e você tem uma tendência, as pessoas começam a largar. Vale a pena lutar pelo seu casamento, vale a pena lutar pelo seu emprego, vale a pena lutar pela sua cidade. E eu vou dizer um negócio para você. A Bíblia diz, querido, sobre as leis da bênção e da maldição, que aonde você estiver, aonde você botar a planta dos seus pés, seja na cidade, seja no campo, ele não corra da situação, permaneça na tua cidade, porque se Deus falou que vai abençoar a tua vida, Ele vai te abençoar em vitória da conquista. Eu ia pregar aqui sobre outros 4 pontos que nos faz perder a fé, mas eu quero dizer um negócio para você. Eu treinava muito vendedor em São Paulo, e uma das coisas que eu sempre ensinei, sabe qual é o melhor momento de você sair de uma situação ou largar ela? É quando estiver tudo bem. Porque tem gente que tem um mau costume, brigou a primeira vez com o supervisor, vou sair da empresa, não quero mais não, lá estão pegando no meu pé. Aí sai com briga. Se você sai para outro lugar, a pessoa vai lá, pega uma informação, cai, e é o cão que coloca, meu irmão. Cai bem no dito. É problemático, não receba. Está numa faculdade, está num curso, quer largar no meio do caminho, porque diz, não é isso. Aí daqui a pouco acontece, isso é um ciclo vicioso. O melhor momento para você sair de uma situação é quando estiver tudo bem. Não saia no meio da crise. Você pode até ter de mudar de conquista um dia, mas se você vai só sair daqui com a sua cabeça erguida. Eu, quando eu estava desviado, eu saí de Itapetinga, e hoje eu estou com trauma de Itapetinga. Minha esposa é de lá. Tem um trauma de Itapetinga. Eu vou lá no sábado para voltar no sábado mesmo.
Gosto das pessoas, mas não sei porque cria um trauma. Sabe por quê? Porque eu larguei tapetinho numa época de crise da minha vida. E eu vou dizer um negócio para você, isso cria trauma. Larga só na... Ou você pode até sair de conquista, viu, Júnior? Mas você só vai sair daqui quando Deus te exaltar. É assim que é a vida da gente. Você não vai sair com trauma e dizer assim, não deu certo. Olha, tá vendo uma tentativa frustrante da minha vida e Deus está me mandando te dizer isso. Você pode até sair, não estou dizendo que você vai sair de conquista, estou dizendo que você só vai sair se no dia que Deus te erguer sua cabeça, você vai dizer, eu estou saindo daqui, mas está me deixando saudade. E não é essa saudade de amor, de pessoas, não. É saudade de tudo aquilo que Deus vai te fazer conquistar nessa terra. Ei, querido, não saia do lugar, não saia da presença, não larga agora, porque Deus vai te exaltar no meio a essas circunstâncias. Imagina você, eu estudei até a 7ª série. Vim de lá para cá formado em cemitério. Quando eu me deparei pela primeira vez com um curso, um negócio de CorelDRAW, um programa que a gente utiliza muito. Falei, Jesus, como é que vai ser isso aqui? Toda a nossa vida. Quando eu me deparei com as empresas aqui de conquista grandes na área de comunicação visual, eu falei, Jesus, como é que coloca uma placa desse tamanho? Como que é isso? Passei 2 anos e meio trabalhando, pagando para trabalhar. Ano passado, eu falei, ano de 2014, eu falei, Deus, fecha esse negócio que eu não estou aguentando mais. Agora eu estou falando para Jesus, em meio da dificuldade o Senhor vai me exaltar. Eu posso até fechar amanhã, só fecho se Jesus falar, pode fechar, e me dar uma coisa melhor. Eu estava num galpãozinho, num lugarzinho de 4 metros por 6. Aconteceu uma situação, eu falei, meu Deus, e agora? Fui para a garagem da minha casa. Em menos de 20 dias eu encontrei uma pessoa e falei, rapaz, eu estou precisando de um lugar bonito e barato. Ele falou, Fernando, eu estou mudando de galpão, meu galpão está lá. 17 metros por 6. Pagando R$100 a mais do que eu pagava de 4 por 6. Um dia eu entrei no galpão lá e disse, Senhor, eu quero orar, que eu quero pedir para o Senhor tomar a direção, porque até agora, e às vezes o problema está aí, meus irmãos, para mim encerrar que eu já passei do horário. O problema está aí, a gente quer fazer segundo as nossas vontades. Às vezes a gente luta e tenta dos nossos jeitos. E um dia eu entrei na minha empresa e falei assim, Senhor, é o seguinte, até aqui eu mudei. Até aqui eu tomei todas as atitudes, mas agora, Senhor, se o Senhor, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A inútil vos será perder sono, levantar de madrugada. Sabe o que Deus está querendo? É que você tenha fé, só isso. É que o que Deus está querendo é que você deixe Ele fazer na sua vida. E não é tempo de recuar. Não é tempo de retroceder. E talvez você está dizendo, como é que é isso, irmão? Uma coisa tão louca dessa no meio de recessão do país. Como é que eu vou... Irmãos, eu não tenho um centavo. Eu entrei no site hoje vendo uma máquina que eu preciso, quase R$6.000. Eu falei, vou comprar essa máquina. Eu falei, vou comprar essa máquina. Aí eu fiz a compra lá no Mercado Livre, só que precisava de algumas informações para me concretizar. O camarada me disse, rapaz, você vai depositar o dinheiro amanhã cedo? Eu falei, não, eu vou comprar em várias vezes, rapaz. Eu falei, não, moço, deposita o dinheiro. E tal. Eu falei assim, não tenho dinheiro, eu vou comprar em várias vezes. Mas, moço, como é que você já faz lá a proposta de compra? Eu falei, não, eu fiz a proposta de compra amanhã, é segunda-feira, amanhã é outro dia, meu amigo. Fica tranquilo, eu estou precisando dessa máquina. E eu queria umas informações da máquina. Depois eu fui para casa e falei, meu Deus, eu não tenho condição agora. Mas eu falei, Jesus, eu não estou comprando algo para mim pegar aqui e esbanjar. Eu estou comprando algo para crescer.
E eu falei, Jesus, de hoje para amanhã alguma coisa os céus vai mover. Amém. E é assim na nossa vida. Não estou aqui chorando miséria não, viu, irmãos? Eu estou falando de crescimento, pelo amor de Deus. Porque tem gente, tem pregador que diz, ai, mano, eu estou vivendo pela fé, mas né? Eu não gosto desse negócio, que eu tenho muita saúde para trabalhar, meu irmão. Agora eu estou contando para os irmãos que às vezes as pessoas, eu não estou dizendo aqui para você sair por aí, indo para as lojas, comprar roupas, cara, não, eu estou te falando para você continuar progredindo, continuar para frente, olhando que parece que está na crise, o mundo está em crise, mas na igreja não tem crise, em Deus não tem crise, e você não vai viver na crise porque Deus quer te tirar dela, e ainda mais Deus quer exaltar o nome dela, ainda que em meio às crises. Você sabe que é o melhor momento para Deus ser honrado na tua vida, é quando as coisas parecem que nada está dando certo, porque enquanto estiver dando certo, você vai dizer, foi a minha faculdade, foi o meu intelecto, foi o meu esforço, mas quando você vê que nada está dando certo, e aí você acontece, aí você começa a dizer, foi por causa de Deus, foi por causa de Deus, foi por causa de Deus, e é por causa de Deus que você vai vencer. Deus, Ele está me mandando te dizer nessa noite, Ele vai honrar todo o seu propósito. Tem alguém aqui que não é evangélico ainda? Eu quero conhecer você, por favor. Tem alguém que não é crente ainda? Me parece que não. Tem alguém que não é crente? Tem alguém que porventura já foi crente, está afastado dos caminhos do Senhor? Está fora da comunhão, está sem congregação? Eu não posso, irmãos, às vezes eu prego, mas eu sempre passo do horário por causa desse negócio. Eu não consigo pregar sem fazer um convite. E hoje eu tenho ficado preocupado com esse negócio que muita gente prega e não faz mais o convite, quando faz correndo. E eu fico preocupado. Então todo mundo crente? Então amém. Eu fico preocupado, irmãos, que já aconteceu na minha vida algumas coisas, e a última aconteceu esses dias aqui na congregação do Recanto das Águas. 5 pessoas, eu fui pregar lá, 6 pessoas aceitou Jesus. E uma delas, o pai de uma moça lá da igreja, ele não queria de jeito nenhum. E eu insisti. E aí tem gente que fala, rapaz, você não pode insistir. Talvez a pessoa não pode insistir, eu posso. Amém. Porque a Bíblia me dá esse direito. Irmão, mas não é por força nem por violência. Mas a Bíblia diz que é um coração contrito, aquebrantado, nunca desprezará o Senhor. E eu insisti para aquele senhor, insisti. E ele falou, irmão, então eu vou aceitar Jesus. Eu falei, rapaz, eu vou unir a minha fé com a sua e aceite. Ele aceitou Jesus. A irmã falou para mim que ele ficou uma semana congregando. Deu um problemazinho, foi para o hospital e morreu. Mas morreu com Cristo, queridos. Se eu não tivesse assistido, é por isso que eu insisto. Viu? Mas irmãos, que Deus abençoe os irmãos em Cristo. Que a bênção do Senhor esteja sobre as suas vidas. Não baixe a cabeça diante da crise. Se você estiver com a sua vida no altar de Deus, que você está, pode ficar tranquilo. É difícil às vezes ter fé, é difícil confiar. A gente passa por indecisões na nossa vida, mas Davi, para mim encerrar, ele diz: